Fala meu Brasil, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em Lucas capítulo 24 a partir do verso 12, né? Eu quero falar aqui sobre o poder da mesa e você não pode deixar de assistir, de ouvir o que Deus tem para falar com você, porque eu creio que vai mudar a tua vida. Então se liga só, eu não vou ler aqui para poder a gente ter mais tempo para falar, mas depois você pode ler aí e eu vou narrar aqui a história. Então a gente está falando aqui dos dois discípulos num caminho de Emaús. O que está acontecendo aqui? Eles estão caminhando para essa cidade chamada Emaús e ela tem uma certa distância de Jerusalém. Então eles estão saindo de Jerusalém e indo pelo caminho que vai desaguar em Emaús. Então eles estão se distanciando de Jerusalém. Aí no meio do caminho, Jesus aparece e começa a caminhar com eles ali no caminho. E eles começam a conversar com Jesus. E Jesus está falando, vocês estão falando de quê? Aí estão dizendo assim, você não está sabendo não que Jesus foi crucificado, ele foi morto, que ele era um grande profeta. E a gente tinha no nosso coração a esperança de que ele seria o Messias, queria livrar, sabe, Israel, queria livrar o povo de Deus das garras de Roma, do poder de Roma e tal. E aí Jesus está ali com eles no caminho, andando com eles, e eles estão falando de Jesus, mas ele era Jesus e eles não sabiam que ele era Jesus que estava falando com eles. Discurso da Dilma, mas deu para você entender o que eu quis dizer? Jesus está ali com eles no caminho, e aí eles estão falando do quê? Do que é que esses caras estão conversando? Esses caras estão falando de Jesus que foi morto, crucificado, lá no Calvário, lá em Jerusalém. Só que olha só, os caras estão no caminho com Jesus, falando de Jesus, falando do Calvário, daquilo que Jesus fez lá no Calvário, da grande redenção na cruz, e aqui me deixa completamente assim, estarrecido, porque é o retrato do que acontece com muita gente. Olha só, os caras estão falando da coisa certa, os caras estão falando da pessoa certa, os caras estão no caminho com Jesus. Então é possível você estar no caminho com Jesus, falando da coisa certa, mas seguindo em direção contrária. Ó, chego a me arrepiar aqui. É possível? Sim. Os caras estão no caminho com quem? Com Jesus, falando da coisa certa, mas seguindo em direção ao contrário. Então esse é o problema de muita gente, de muito cristão. Ele está no caminho com Jesus, ele não está com o diabo no caminho não, ele não está no caminho de Satanás não, ele está no caminho, sabe, no caminho com quem? Com Jesus, falando do Calvário, falando da coisa certa, falando do assunto correto, mas seguindo em direção ao contrário. Eles estão seguindo na direção ao contrário do Calvário, eles estão falando do Calvário, mas estão seguindo um caminho diferente. Eles estão andando com Jesus, mas num caminho diferente. Então é possível você estar seguindo num caminho contrário, estando com Jesus e falando da coisa certa. Os caras estão andando com Jesus, mas não reconhecem o Jesus que eles estão andando. Aí, discurso da Dilma de novo, mas deu para você entender. Ou seja, não adianta você ter um discurso certo, estar no caminho com Jesus, mas seguindo na direção errada. Agora, por que é que tem muita gente falando da coisa certa, mas não está seguindo no caminho correto? Está falando da pessoa certa, no caminho com essa pessoa certa, mas seguindo no caminho na direção contrária. Porque não conhece. Porque está andando com ele, mas não sabe quem é ele. Ele está ali do seu lado. Você está falando dele, mas você ainda não teve uma experiência profunda com ele. Sabe por quê? Porque eles apresentam Jesus para Jesus. Se é que você me entende. Eles estão apresentando um Jesus que foi crucificado para Jesus. Porque eles não sabem que esse é o Jesus que foi crucificado. Então, eles estão apresentando quem? Olha como que eles apresentam Jesus para Jesus. Eles dizem assim, ó, você não sabe? Foi um grande profeta. Foi um grande profeta que fez muita coisa. Então, eles tinham Jesus como profeta. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem Jesus como profeta, você não vive o que ele tem para a tua vida. Porque Jesus não gostava de ser chamado de profeta e nem ser comparado como profeta. Não gostava. Um dia Jesus falou assim para Pedro, Pedro, quem os homens acham que eu sou? Falou, eles acham que o senhor é o profeta Elias, que o senhor é o profeta Jeremias, eles acham que o senhor é um dos profetas. Jesus falou assim, e você, o que você acha? Ele falou assim, o senhor é o filho de Deus. Aí Jesus falou, boa Pedro,
Não foi a carne que te revelou isso. Quem te revelou isso foi o Espírito. Quem te revelou isso foi meu Pai. Então Pedro tem uma revelação do Pai de quem é o Filho. Jesus não é um profeta para Pedro. Para Pedro, ele é o Filho de Deus. Então o que acontece? Por que é que Jesus não gosta de ser comparado com um profeta? Porque o profeta fala a palavra. E Jesus, ele é a própria palavra. Então Jesus, ele não fala a palavra, ele é a palavra. Ele não é o profeta, ele é o Filho de Deus. Você entende isso? Então, eles estão apresentando um Jesus errado. Por que eles não reconhecem Jesus? Porque eles têm Jesus como um profeta. Eles não sabem quem é Jesus de verdade. Jesus ainda vai se revelar para eles. Então eles vão caminhando. Quando chegam na casa, para onde eles estavam indo, eles insistem para Jesus ficar com eles. Aí Jesus entra na casa. Então a gente está falando aqui de um período da Páscoa. Quando Jesus entra, eles vão se assentar à mesa. Eles se assentam à mesa. E é na mesa que tudo vai acontecer. Sabe qual é o problema de muita gente? Sabe por que tem muita gente que não conhece Jesus de verdade? Sabe por quê? É porque eles só tem púlpito, não tem mesa. Na igreja, a igreja é um lugar que tem púlpito? Sim, mas é um lugar que tem mesa também. Tem que ter mesa. Não estou falando mesa de madeira, não, que na igreja tem que ter uma mesa dentro da madeira, de madeira, não. Não é isso que eu estou falando dizer. Mas quando Deus falou para Moisés, para os detalhes do tabernáculo, ele falou que tinha que ter mesa. Porque igreja é lugar de mesa. Porque mesa fala de comunhão. Mesa fala de relacionamento. Tem coisas que você não falaria em nenhum outro lugar, mas na mesa você fala. Tem coisas que você só vai descobrir sobre a outra pessoa quando você se assentar à mesa com ela. Porque mesa tem esse negócio. Você senta ali e você começa a abrir a tua vida. Você senta ali para falar sobre qualquer outro assunto. Você começa a falar de futebol, você começa a falar, sabe, de uma série que você está assistindo. Daqui a pouco você está falando do seu casamento, daqui a pouco você está falando dos seus traumas, daqui a pouco você está abrindo o teu coração, porque mesa extrai da gente. Olha só, aqui em São Gonçalo, na minha cidade, a gente começou há quase 4 anos atrás um churrasco para morador em situação de rua. Então toda quarta-feira, há quase 4 anos, tem uma galera que vai para ali, para o centro de São Gonçalo, e ali a gente serve churrasco para os moradores, para as pessoas que moram na rua. A primeira vez que a gente fez isso, a gente não descobriu o nome de ninguém, a história de ninguém, a gente não conseguiu falar de Jesus para ninguém. Por quê? Porque eles pegavam a carne, o churrasco, e ia sentar no meio-fio e comia. Se ele tivesse vontade de comer mais, ele vinha, a gente colocava mais carne, ele ia lá para a calçada, sentava lá e comia. Na segunda semana, eu estava indo para a igreja, e o Espírito Santo falou comigo assim, põe mesa lá hoje. Aí eu liguei pro meu pai tinha 3 mesas de madeira, pedi a ele, tinha aqueles banquinhos de encaixar um em cima do outro, colocamos em volta da mesa à noite, colocamos as mesas e convidamos eles para se assentar à mesa. E aí a gente se assentou à mesa com eles, para comer com eles. E ali a gente descobriu o nome de todo mundo, a história de todo mundo, por que está na rua. Ah, eu sou alcoólatra, minha mulher não quer mais saber de mim, meus filhos, então que eu quebrava tudo dentro de casa, e aí me colocaram para a rua, fiquei aqui na rua e estou morando na rua. O outro falou, lá na minha terra, lá eu me envolvi com tráfico, comecei a dever o tráfico, e aí quiseram me matar, e eu vim pra cá e chegou aqui, não tinha onde morar, fiquei na rua. Então ali a gente descobriu a história de todo mundo. Por quê? Por causa de mesa. Porque mesa aproxima, mesa atrai, mesa faz com que você tenha a condição de conhecer o outro e se deixar ser conhecido também. Sabe o que acontece? É por isso que Jesus fala assim para a igreja, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. E depois que eu entrar, eu vou cear com você e você comigo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele vai entrar em você. Depois que ele entra em você, você está salvo, ele te salvou. Mas ele não diz só isso, ele fala, depois que eu entrar, eu vou cear com você. Então se ele vai cear com você aí dentro, é porque dentro de você tem uma mesa. Você consegue entender a profundidade disso? Ele não entra em você só para te salvar, ele entra em você para se relacionar com você. Porque se ele está dizendo que vai cear com você dentro de você, é porque dentro de você tem uma mesa. Então, quando ele se assenta à mesa com os 2 discípulos, que no caminho inteiro, que conversou com ele, que bateu papo com ele, que falou sobre o Calvário, que estava com ele no caminho, não o reconheceram. Mas quando se assentaram à mesa, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que aquele ali era o profeta de quem eles estavam falando. A visão que eles tinham de Jesus como profeta, Jesus agora vai se revelar como filho. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou filho mesmo, eu ressuscitei. Eu não falei que ia morrer e que ia ressuscitar? Então ali agora eles reconhecem, eles têm a visão de quem é Jesus de verdade. Sabe por quê? Porque só consegue conhecer Jesus de verdade quem tem mesa. Porque quem não tem mesa não tem relacionamento. Quem não tem mesa não tem intimidade. Tem muita gente que só está vivendo o evangelho de púlpito. Só tem acesso à palavra quando o pastor prega,
Só ora quando está na igreja, quando tem alguém no púlpito ministrando, aí você adora, aí você ora, e aí você cultua. Então é crente que só tem mesa, só tem púlpito e não tem mesa. Deus está dizendo, quando você se assentar à mesa com Ele e começar a se relacionar com Ele, aí Ele vai se mostrar quem Ele é de verdade. Aí você vai conhecer de fato quem Ele é. Mas é necessário ter mesa, é necessário ter relacionamento, intimidade. E isso você só vai ter quando você entrar no teu quarto, trancar a tua porta, se assentar à mesa para ter relacionamento com Ele. Você entende o que Deus quis falar com você aqui? Entende? Sabe o que acontece naquela mesa? E aqui eu termino. Acontece algo muito sensacional. Porque eles estavam no período da Páscoa. E a Páscoa funcionava, eles colocavam, tinha o pão, tinha o vinho, tinha as ervas, tudo em cima da mesa. E tinha um cordeiro ali também picotado, um cordeiro para ser servido, para que eles pudessem comer também na ceia. Só que quando Jesus se assenta com eles à mesa, você percebe que ali tem vinho, tem pão, tem tudo que era necessário para uma ceia. Só que em cima da mesa não tinha cordeiro. Não tinha cordeiro picotado. Sabe por que não tinha cordeiro em cima da mesa? Porque o cordeiro estava à mesa. Jesus era o cordeiro pascual. Jesus já tinha sido crucificado. Então não tinha cordeiro em cima da mesa porque o cordeiro estava diante deles. Então quando você entender o poder da mesa, quando você entender o poder do relacionamento, o poder da intimidade, você vai conhecer Jesus de verdade. Então o maior perigo hoje é um cristão estar falando de Jesus, estar com ele no caminho, falando da pessoa certa, falando do acontecimento certo, falando do Calvário, mas está andando na direção errada. Então você só começa a andar na direção certa quando você se assenta à mesa com ele e conhece de fato quem ele é. Porque quando os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus, na mesma hora eles voltaram para Jerusalém, procurar os discípulos. E aí eles vão contar para os discípulos a revelação que eles tiveram. Então, quando você conhece Jesus de fato, você não caminha em direção a Emaús, você caminha em direção a Jerusalém. Você vai para o lugar do Calvário, você vai para o lugar da grande redenção, você vai para Jerusalém. Então, que essa palavra possa ficar gravada no seu coração. Está na hora de conhecer o nosso Deus de verdade e voltar para Jerusalém. Que Deus te abençoe, estamos juntos pelo Rei e pelo Reino.